E esse é o ponto que eu quero pegar aqui, fazer um breve comentário a respeito desse trecho, desse texto, e por que eu selecionei ele para associar com essa paraxá, né? Nós temos aqui nesse texto, e esse episódio ele é relatado em todos os 4 evangelhos, mas apenas João cita esse menino. Os outros todos só falam que eles acharam ou que tinha lá 5 pães e 2 peixes, mas o João, no seu evangelho, ele faz questão de citar esse rapaz, esse menino, que estava ali com esses 5 pães e 2 peixes. Primeira coisa que nós temos que entender aqui e que o texto nos dá uma chave de entender o que estava acontecendo ali. Sim, era uma multidão, né, de pessoas que estavam ali acompanhando Yeshua, acompanhando Jesus, para ouvir dele e aprender mais do que ele estava dizendo. E aí vocês pensam assim, mas que pessoas despreparadas, né? Eles não tinham levado um lanchinho lá para comer, não sabiam que iam passar um tempo fora, que iam se afastar do seu local, né, de moradia, para ouvir Yeshua, para ouvir Jesus. Então, que despreparados, por que não foram preparados? Mas o texto ele nos dá uma dica do que estava acontecendo. No versículo 4 diz que aproximava-se a festa da Páscoa, de Pessach, a festa da Páscoa judaica. É tradição no contexto judaico, toda vez que começa a se aproximar a festa da Páscoa, você começa a remover da sua casa e não compra mais, um tempinho já antes, você começa a parar de comprar coisas que têm fermento, né? Porque você vai ter que limpar a sua casa antes da festa da Páscoa, você não pode ter nenhum tipo de fermento na sua casa. Então, nessa época ali, eles já estavam provavelmente sem pão, né? Ou com muito pouco pão, porque eles já estavam começando a se livrar e não comprar mais para o seu sustento o pão fermentado. E o pão sem fermento, a matzá, né, o pão asmo, você não pode comer antes da festa da Páscoa. Você só pode comer a primeira vez o pão sem fermento na noite da primeira noite da festa da Páscoa. Então é um momento ali que é difícil, né, para a gente conciliar. Você já não pode mais comer as coisas. Você começa a reduzir, aliás, as coisas com fermento e ao mesmo tempo você não pode ainda comer o pão sem fermento. E eles estavam aqui nesse período, né? O texto nos dá essa dica aqui. Então eles estavam sem o pão, né? Tirando o menino ali. Mas o que eu quero ressaltar aqui é justamente então esse menino, né? O texto não fala quem ele era, não diz de onde ele veio e nem como os discípulos acharam ele ali. Mas eu entendo que ele se ofereceu, né? Ele se ofereceu ali e falou, talvez ele tenha falado para o André, né, que chamou ele ali, olha, eu tenho esse aqui, eu tenho 5 pães aqui e 2 peixes. Eu sei que tem muita gente, mas de repente, né? Essa é uma adição minha, é claro. Mas fica claro que foi um voluntariado dele. Por quê? Ele podia ter negado. Quando o André talvez tenha achado, você menino, você tem uma cesta aí com 5 pães e 2 peixes, traz aqui pra gente dividir então com esse monte de gente. Ele podia ter falado, não, esse aqui é meu, eu não quero dividir, é meu, eu trouxe, eles não trouxeram, o problema deles. É meu e pronto. Mas o texto não diz, mas fica implícito que ele ofereceu o que ele tinha, né? E era tudo que ele tinha naquele momento. Mas ele parece ter oferecido de coração, mesmo sabendo, né, na sua realidade ali, que talvez não servisse para aquele monte de gente, só aqueles 5 pães e 2 peixinhos que ele tinha ali. Isso é muito associável ao que acontece na nossa paraxá de hoje, na porção da Torá de hoje. Quando o Eterno manda que Moisés peça para que o povo leve elementos, nós vemos aqui o início nesse trecho, durante aqui o serviço, Moisés pede para que o povo leve ouro, prata, cobre e tecidos de variados tipos e muitas coisas, para que fosse feito o quê? Para que fosse construído o tabernáculo, Mishkan em hebraico, né? E a Torá e a palavra diz que o povo fez isso nediv lev. Em hebraico significa de coração, com o coração de fato inclinado àquilo, entendendo para que aquilo seria, e eles foram e ofereceram os seus bens, né, de coração. Lembrem, aquele povo estava no meio do deserto, né, eles tinham saído do Egito, e eles tinham-se impostos por quê? Se vocês lembrarem o texto lá no episódio do Êxodo, diz que quando eles estavam saindo às pressas, os egípcios voluntariamente entregavam seus bens para os hebreus, né? O texto diz isso. Foi um milagre também do Eterno. Eles começavam a dar, leva isso aqui, você está indo embora, então leva aqui meu ouro, minha prata. Eles fizeram isso, aconteceu isso. Então eles tinham algumas posses. Mas eles levam, nesse momento, para que fosse construída a casa do Eterno, né, o tabernáculo,
eles oferecem aquilo que eles tinham. Talvez fosse toda a riqueza que eles tinham. E eles levam tantas coisas que chega um momento, a gente sabe no texto, que Deus manda, fala para o povo parar agora. Não precisa mais. Já tem mais do que suficiente para construir o tabernáculo. E o ponto que a Torá usa, a palavra que a palavra usa é, eles fizeram isso nediv lev, com o seu coração de fato inclinado para aquilo. Isso me associa muito a esse menino que ofereceu, naquela circunstância, tudo o que ele tinha. Né? Era tudo que ele tinha ali, aqueles 5 pães e 2 peixes. E talvez ele ficasse sem o seu mantimento, porque ia ter que partir com um monte de gente. Mas a gente sabe o que aconteceu. E Yeshua performa aquele milagre por conta dessa atitude desse menino. E lembrando sempre, né, os milagres de Yeshua não eram milagres por milagres em si. Todos tinham tinha algo que ele queria ensinar com aquilo. Os milagres de Deus e os milagres que Yeshua fazia tinham um propósito de ensinar alguma coisa para aquelas pessoas e para nós que estamos lendo sobre eles hoje. E para mim isso é muito ligado justamente com o que esse menino fez. Uma criança que chegou ali e ofereceu de todo o seu coração aqueles pães e peixes, pouca coisa que ele tinha, e dali Yeshua fez aquele milagre. E alimentou toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos de pães, que também foi uma mensagem posterior para os apóstolos. Amém?